você ouvir aqui dentro, amém? Que Deus abençoe, irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Você que tem Bíblia, meu irmão, abra ela comigo no Evangelho de João, no capítulo 15. Que a chuva fique mansa, né, irmãos? Bem baixinha assim, dá pra gente se ouvir bem aqui. João capítulo 15. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 27. Depois nós vamos ler o início do capítulo 16, dos versos 1 a 4. João capítulo 15, verso 18 em diante. Se você não tiver Bíblia, o pessoal vai projetar aqui, você pode acompanhar o texto conosco. Se você tem Bíblia, assim que você encontrar, você dê um amém, só para a gente poder ler junto o texto, amém? Amém. Quem veio na janta ontem? Quem comeu muito ontem? Tava boa a janta, né, irmãos? Tava boa a janta. A janta sempre é boa, irmãos. Sempre é boa. Então você já sabe, daqui a alguns meses nós vamos ter outra janta. E como a janta é boa, você vai comprar o cartão. E você vai nos ajudar a vender mais cartão para que a gente faça uma janta com ainda um número maior de pessoas para ajudar a obra de Deus, amém? Já estamos programando. Esse ano não mais, porque esse ano está caminhando para o final, mas 2024 a gente vai fazer uma janta logo no início do ano ali. A gente fez a janta, teve um custinho bem pouco assim, a gente entrou bastante oferta para a gente na janta, então a gente teve o nosso custo da janta mesmo, de tudo que foi feito, foi um custo de R$622, né? Nossa janta nós vendemos 115 cartões de janta. Foram vendidos 115 cartões. E o nosso lucro, né? A gente é uma igreja transparente, então a gente gosta de falar. Você comprou um cartão, você ofertou, e você precisa saber também quanto a igreja arrecadou. Nosso lucro da janta, lucro limpo, com os custos da janta, ele foi de R$2.998. E a gente tem ainda um pouquinho para receber. Então vai dar um pouquinho mais de R$3.000 de lucro. E esse lucro, ele, como a gente fez a janta com esse propósito, né, ele já está sendo reservado para a colocação do forro aqui. Então no início do ano ali a gente vai programar outra janta. E queira Deus, dê tudo certo e a gente consiga rapidamente forrar a igreja. Vai ajudar nessa questão da chuva, irmãos. O forro ele isola um pouco esse barulho do zinco de cima. Ele melhora a nossa acústica. Ele vai melhorar a questão do frio e do calor aqui dentro, né? Porque quando é frio, é muito frio porque o telhado é baixo. E quando é quente, é muito quente porque o telhado também é baixo. Então o forro ele faz essa isolação, melhora a acústica. Depois que a gente colocar o forro, a gente vai para o próximo passo, que é colocar um ar-condicionado aqui dentro do verão. Então a gente vai caminhando passo a passo, organizado e transparente, sabendo que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E por isso a gente precisa ter total cuidado com tudo aquilo que é feito na obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, eu já falei isso ontem, mas vou repetir hoje. Que Deus abençoe você que ofertou, que comprou o seu cartão, que veio aqui, ajudou, cozinhou, limpou. De alguma forma você contribuiu para que a janta acontecesse. Que Deus abençoe a sua vida. Que você continue com um coração generoso para que a obra de Deus avance aqui nesse lugar. Amém? João 15, dos versos 18 a 27, diz assim: Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pôde realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador,
o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Capítulo 16. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite que nós podemos estar diante de Ti, na Tua presença, reunidos como igreja, independente das circunstâncias, Te adorando, cultuando ao Teu nome e ouvindo da Tua santa palavra, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa essa noite falar ao coração da Tua igreja que aqui está. Que o Teu Espírito Santo, o Consolador que o Senhor nos deu, que Ele possa conduzir cada palavra aqui ao coração do Teu povo. E que o nome de Jesus possa ser glorificado na vida da Tua igreja, diariamente, após essa noite. Assim, Senhor, nós oramos e assim, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos falando sobre relacionamentos. Falamos sobre o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o mundo. E não necessariamente o relacionamento que nós devemos ter com o mundo, mas o relacionamento que o mundo tem conosco. O mundo ele tem um relacionamento áspero com os cristãos. Nós vamos ver isso dentro desses versículos. O que nós mais vamos falar aqui hoje é sobre o ódio que o mundo tem dos cristãos. Esse mundo odeia os crentes, esse mundo odeia a igreja, esse mundo ele persegue os cristãos e a igreja constantemente. O que nós vimos até aqui, principalmente no último domingo, é que Jesus ele vai chamar seus discípulos de amigos. Ele diz: olha, eu já não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Eu conto a vocês os meus segredos. O que a gente precisa compreender, irmãos, é que se de fato somos amigos de Cristo, como o próprio Cristo diz, então certamente seremos odiados pelo mundo. Então veja bem, se você é um amigo de Jesus, um discípulo fiel, um cristão de verdade, sabe o que você pode esperar desse mundo? Ódio e perseguição. Se somos de fato amigos de Cristo, nós podemos esperar certamente sermos odiados. O termo-chave aqui, nesse texto que lemos, é odiar. Por 7 vezes Jesus fala sobre odiar em 10 versículos. Jesus vai dizer: o mundo vos odeia, me odiaram, vos odiarão. O termo-chave aqui, nessa porção, é odiar, usado 7 vezes em 10 versículos. E a ênfase de Jesus aqui é sobre a perseguição que os seus seguidores teriam. Qual que é a ênfase de Jesus no texto? Os seus seguidores serão perseguidos. Qual que é a ênfase de Jesus aqui? Os seus discípulos serão odiados. O seu povo será um povo perseguido. A sua igreja será perseguida. Veja bem, meu irmão, a igreja não está sendo perseguida agora. Nós olhamos para as notícias, nós vemos o que acontece no mundo, nós vemos o que acontece na nossa nação, e nós falamos: olha, a igreja vai ser perseguida, a igreja está sendo perseguida. Irmãos, isso é um engano. A igreja não vai ser perseguida, a igreja sempre foi perseguida. Não vai começar a perseguição sempre existiu. Não, porque agora a igreja vai começar. Não, irmãos, a igreja é perseguida desde a sua existência inicial. Ela sempre foi perseguida.
Os cristãos sempre foram perseguidos. A igreja sempre foi perseguida. Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos. Isso não é algo recente. Veja bem, não é porque mudou o governo que a igreja vai ser perseguida. Ela sempre foi. Não é porque o que está acontecendo em Israel, Palestina, que os cristãos vão ser perseguidos. Eles sempre foram. Só que nós temos os olhos fechados para a história da igreja. Nós não olhamos para a igreja desde o início. Se você ler os evangelhos e as cartas, o que você verá? Perseguição, morte. Perseguição, morte. A igreja sempre foi perseguida, e veja bem, nós queremos fugir da perseguição. Nós não queremos ser perseguidos. Só que quando foi o tempo que a igreja mais cresceu? Quando ela foi perseguida. Sabe o que diz Atos dos Apóstolos? Diz que eles estavam em Jerusalém. Eles estavam lá pregando e as pessoas se convertendo, orando, os enfermos sendo curados, os demônios estavam sendo expulsos. E aí de repente, Tiago é preso e morto a fio da espada. De repente, uma perseguição se inicia. E sabe o que acontece? A igreja que estava em Jerusalém, tranquila, quando começa a ser perseguida, ela se espalha. Judéia, Samaria e confins da terra. E o evangelho ele se espalha de uma forma assustadora. Sempre houve perseguição. E sempre que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Veja bem, irmãos, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele vai declarar em Tiago 4,4 o seguinte: quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Sabe o que Tiago vai dizer? Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E que todo aquele que ele quer fazer um conchavo com o mundo, ele quer manter um elo com o mundo, Tiago diz, é inimigo de Deus, está em inimizade com Deus. Sabe o que o mesmo apóstolo João vai dizer em 1 João 2,15? Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo é inimizade com Deus. A amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. Jesus deixa claro, irmãos, o fato de que os seus discípulos serão odiados pelo mundo, pelo fato de serem seus amigos. Jesus deixa claro, se somos seus amigos, seremos perseguidos, odiados por esse mundo. Para que você entenda um pouco mais, nós estamos no Evangelho de João. Quando João escreve esse Evangelho, já fazia muito tempo que esse ódio contra os cristãos havia começado. Então nós lemos os Evangelhos e nós não lemos a cronologia, não lemos o tempo em que foi escrito. Só que o Evangelho, os textos e os livros não estão postos cronologicamente, eles estão fora de ordem cronológica. Quando João escreve o seu Evangelho, a igreja já era perseguida. Quando João escreve o seu Evangelho, os discípulos já eram perseguidos. O governo romano, ele considerava os cristãos pessoas desleais ao império, uma vez que se recusavam a adorar o imperador como divindade. Então o que era comum dentro daquele contexto? Culto ao imperador. Era exigido que se cultuasse ao imperador. E quem não cultuasse o imperador, não adorasse o imperador, ele era visto como inimigo dos romanos. Os cristãos, eles eram considerados desleais ao império romano, porque eles se recusavam a adorar o imperador. Então para os romanos, que eram a potência da época, um cristão era alguém desleal, porque ele se negava a se dobrar diante de César, se negava a se dobrar diante do imperador, se negava a adorar o imperador como uma divindade. Os romanos, eles viam na adoração ao imperador o grande elo de união de seu vasto império. Roma era tolerante com seus súditos. Veja bem, se alguém estivesse disposto a adorar ao imperador e depois quisesse sair e dar uma cultuadinha para Deus, tudo certo. Roma aceitava isso. Roma, ela tinha os seus súditos, sabe, ela tolerava os seus súditos.
desde que queimassem incenso ao imperador e o adorassem como Senhor. Eles podiam professar sua fé livremente. Então a questão não era que eles adorassem apenas a Jesus. Os romanos queriam que os cristãos adorassem o imperador. E se eles adorassem o imperador, estava tudo certo. Podiam dizer que eram cristãos, podiam viver a sua fé, eram tratados como pessoas normais, podiam exercer a sua religião. Só que veja bem, para os verdadeiros cristãos, Jesus é o único Senhor. Os verdadeiros cristãos, eles têm Jesus como o único Senhor, o Curios ou o Kyrios. Os verdadeiros cristãos, eles não negociam. Eles não estão uma hora cultuando outros deuses e depois dizendo assim, não, dá uma cultuadinha a Deus aqui. Para um cristão, Jesus, ele é o único Senhor. Para os cristãos genuínos e verdadeiros, Jesus, ele é o único Senhor. O governo, ele perseguia os cristãos. Já perseguia? Veja bem, não começou agora, 2023. O governo romano perseguia os cristãos, porque os cristãos, eles insistiam que não havia outro rei além de Cristo. Então, por que os cristãos eram perseguidos? Porque eles não se dobravam às imposições do Estado. Eles não adoravam ao imperador. Eles não prestavam culto ao imperador. Eles tinham Cristo como o único rei, e além de Cristo não há outro rei. E talvez a gente precise recuperar essa visão dos verdadeiros cristãos da igreja primitiva. Cristo é o único Senhor. Não há outro rei além de Cristo. E nós não podemos prestar culto a nenhum outro a não ser a Cristo. Pastor, mas aí vão perseguir. Então, esteja preparado para a perseguição. Esteja preparado. Veja bem, irmãos, o sistema desse mundo, ele será tolerante com você, desde que você seja um cristão gourmet. O sistema desse mundo, ele vai ser tolerante com você, se você for um cristão light, um cristão moderado, um cristão que tem a fala suave e que não tem a palavra de Deus como infalível, única e inspirada palavra do Senhor. Se você for um cristãozinho gourmet que negocia os princípios, você vai ser amado por esse mundo. Se você for um cristãozinho gourmet, sabe? Que tipo assim, não, vamos aceitar, precisa aceitar. Nós precisamos ser mais empáticos, mais receptivos. Esse mundo vai amar você. Sabe o tempo que nós vivemos, irmãos? O tempo do cristianismo gourmet. O tempo onde os cristãos, eles negociam os princípios. Onde eles pensam, você não pode ser radical demais. Deixa eu falar para você, o cristianismo, ele é uma religião radical. Se você é um cristão, você é alguém radical. E se você não é radical, você não é um cristão. Você pode ser um evangélico da igreja. Veja bem, o sistema desse mundo, ele vai ser tolerante com você, desde que você seja um cristão gourmet. Sabe, um cristão ajeitadinho, bonitinho, de falinha mansa, que negocia os princípios, que não, você vai ser aceito por esse mundo. Só que veja bem, se você viver um cristianismo radical, espere ser perseguido por este mundo. Se você for um cristão radical, sabe que você terá perseguição. Mas pastor, eu não quero ser perseguido, eu quero ser aceito. Sabe, eu quero ser aceito pelas pessoas que estão à minha volta. Eu quero que todo mundo me ame. Se você é um cristão, você não vai ser amado por todos. Você vai ser odiado por muitos. Agora, se você quiser ser amado por todos, se você quiser ser aceito por esse mundo, se você quer que esse mundo tolere você, seja um cristão gourmet. Você vai ver que João, ele vai falar sobre mundo aqui. E se você já leu os evangelhos, João fala muito sobre o mundo, porque Deus amou o mundo. O mundo. E esse mundo que João fala aqui, no grego é cosmos. Ele ocorre com frequência nos escritos de João. E esse mundo, que no grego é cosmos, ele se refere à ordem moral criada em ativa rebelião contra Deus.
Então é sobre esse mundo que João está falando. João está dizendo: olha, esse mundo não vai amar vocês, esse mundo vai perseguir vocês. A ordem moral criada, que está em ativa rebelião contra Deus, ela odeia os cristãos. E veja bem, irmãos, o mundo, ele odeia os verdadeiros cristãos. E o que nós vamos ver aqui hoje? 5 atitudes que ele sempre promoverá contra cristãos genuínos. Então o sistema desse mundo, ele odeia o cristianismo. O sistema desse mundo odeia os cristãos. E há 5 atitudes que ele sempre promove contra os verdadeiros cristãos. Esse mundo, ele trabalha contra o verdadeiro cristianismo. E veja bem, se você está aqui hoje, se você se considera um verdadeiro cristão, essas 5 atitudes, elas vão ocorrer com frequência na sua vida. Esse mundo, ele trabalha contra os cristãos, ele odeia os verdadeiros cristãos. E ele tem 5 atitudes que promove contra os cristãos genuínos. A primeira delas: esse mundo, irmãos, ele odiará os cristãos porque eles pertencem a Cristo. Sabe por que o mundo odeia os cristãos? Porque os cristãos pertencem ao Senhor. Sabe por que nós somos odiados por esse mundo? Porque nós pertencemos a Cristo. Olha o que Jesus vai dizer nos versos 18 e 19. Preste atenção. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vos odeia. Olha o que Jesus diz: o mundo vai odiar a vocês, mas fique tranquilo, vocês não são os primeiros. Eles odiaram a mim antes. O mundo me odiou primeiro, antes de odiar a vocês. Mas se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Se vocês fossem do mundo, sabe o que aconteceria? Vocês seriam amados pelo mundo. Aí Jesus fala coisas maravilhosas que se repetem constantemente nas Escrituras. Semana passada, no domingo, falamos sobre a soberania de Deus na salvação. Jesus reafirma aqui. Ele diz: eu os escolhi. De novo, eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Eu tirei vocês do mundo. Eu resgatei vocês do mundo, para que vocês não pertençam mais ao mundo. Jesus reafirma, texto após texto, livro após livro, que Ele escolheu o seu povo, que Ele salvou o seu povo, que Ele resgatou o seu povo. O mundo odiará os cristãos porque eles pertencem a Cristo. Veja bem, porque não somos do mundo, e para fora do mundo fomos escolhidos por Cristo, para sermos o seu povo. O mundo nos encara como estrangeiro e nos odeia, assim como odiou a Cristo. Não somos do mundo, fomos tirados do mundo. E porque fomos tirados do mundo por Cristo, sabe como esse mundo ele olha para nós? Com repulsa, com ódio, com ânsia. Ele olha para nós e diz: meu Deus, que cara estranho esse cara, que mulher estranha essa mulher. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Irmão, quando eu me converti era legal ser estranho, sabe? Não, o crente é uma pessoa estranha. O crente é uma pessoa, mas que cara estranho, ele faz coisa estranha, ele vive de uma forma estranha. Hoje não mais. Hoje a gente diz assim: não, eu não quero ser estranho, eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo. Anote na capa da sua Bíblia: o cristão não é igual a todo mundo. Ou ele é diferente, ou ele é uma farsa. Ou ele é odiado pelo mundo, ou o cristianismo dele é uma farsa. Pastor, eu quero ser aceito. Jesus não quer que você seja aceito, Jesus quer que você seja santo. Só que nós não queremos ser diferentes, sabe? Meu Deus, como você é diferente, você tem um brilho diferente, você fala diferente, você se porta diferente. Nós perdemos o desejo por ser desse jeito. E sabe como nós estamos muitas vezes? Iguais aos ímpios do nosso lado, vivendo nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, nos conformando a esse mundo. Deixa eu lembrar para você, somos estrangeiros aqui. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós somos estrangeiros aqui.
Nós não pertencemos a esse mundo. Fica aqui, deixa o vento lá no isopor lá. Nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós somos pessoas estranhas, extraterrestres, sabe? As pessoas olham para nós e dizem, que cara mais estranho. Somos estranhos. Somos estrangeiros, estamos de passagem aqui. Deixa eu dar um conselho para você. Não espere ser amado pelo mesmo mundo que crucificou o seu Senhor. Não espere. Não espere ser amado pelo mundo que crucificou Jesus. Ele diz, olha, eles vão odiar vocês, mas eles odiaram a mim antes. Esse mundo crucificou a Jesus e nós queremos que Ele nos ame. Esse mundo rejeitou Jesus e nós queremos que Ele nos aceite. Não espere. Não espere ser amado pelo mesmo mundo que crucificou o seu Senhor. Se o mundo odiou a Cristo, certamente se somos seus seguidores, Ele também nos odiará. Veja bem, Jesus tratou de advertir seus discípulos quanto às perseguições que eles iriam suportar. Põe para nós Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Olha o que diz. Jesus está falando com os discípulos e Ele diz, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então o que nós podemos esperar? Sermos odiados por esse mundo. E veja bem, sermos odiados por causa de Cristo. Jesus sempre foi odiado por esse mundo, e isso até hoje. Jesus é odiado por esse mundo ainda hoje. Esse mundo odeia Cristo, irmãos. Esse mundo odeia Jesus. E isso fica claro nas manifestações que hoje são cada vez mais visíveis. Se fala muito de ódio, de ódio, de ódio. Só que o cristianismo é a religião mais odiada do mundo. Jesus é odiado até hoje. Esse mundo odeia Cristo. O mundo, ele ama o que é seu. O mundo, ele ama os seus. O mundo, ele é uma sociedade de rebeldes. E portanto, ele acha difícil tolerar aqueles que estão em alegre fidelidade ao rei, a quem toda lealdade é devida. Então o que é o mundo? O mundo é uma sociedade de rebeldes. E para rebeldes é inconcebível um povo que é fiel a um Deus que não pode ver, que não pode pegar, que não pode tocar. Sabe o que nós vemos, irmãos? É que esse mundo prega a tolerância. Eles dizem, olha, precisa ter tolerância. Nós precisamos ser mais tolerantes. E eles ainda dizem assim, o cristianismo é uma religião intolerante. Os cristãos, eles são intolerantes. Então esse mundo, ele prega a tolerância, mas ele é totalmente intolerante contra o cristianismo. Eles pregam a tolerância. Eles dizem que os cristãos precisam ser moderados, mas eles são intolerantes com o cristianismo. Eles são intolerantes com a fé cristã. Eles são intolerantes com os cristãos. Esse mundo que está pregando, olha, você deve tolerar, tolere ele, tolere aquela classe, tolere... Eles dizem, olha, só que ao mesmo tempo, eles disseminam discursos de ódio contra o cristianismo, abertamente, descaradamente, sem pensar no que estão falando. Esse mundo que prega a tolerância é intolerante contra nós. E sabe o que está acontecendo? Os cristãos, por entenderem que precisam ser tolerantes, eles estão engolindo as doutrinas bíblicas e não confrontando o pecado do mundo que está em rebeldia. Veja bem, irmãos, pregar contra o pecado não é intolerância. Falar sobre pecado não é intolerância. O que a Bíblia chama de pecado, nós chamamos de pecado e não estamos sendo intolerantes por isso. Só que esse mundo que nos chama de intolerantes, ele não nos tolera. Ele nos persegue, ele nos mata. Eles zombam, caçoam do nosso Senhor. Eles pisam na nossa fé, eles corrompem a nossa fé. Eles matam os nossos irmãos pelo mundo. Eles dizem que nós somos intolerantes e estão matando os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Eles dizem que nós somos intolerantes e eles não toleram ouvir a verdade do Evangelho. Aliás, hoje eles querem determinar o que pode e o que não pode ser dito.
Esse mundo que prega a tolerância, ele não nos tolera. Os cristãos, eles não fazem mais parte desse mundo, porque o próprio Cristo os escolheu para que não mais pertencessem ao mundo. Jesus diz no verso 19: o mundo os amaria se pertencessem a Ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vos odeia. Eu vos escolhi, eu os separei para que não pertençam mais ao mundo. Os cristãos são antigos rebeldes que pela graça do Senhor ganham de volta uma fidelidade de seu amor ao seu legítimo Senhor, e que certamente não serão populares entre aqueles que persistem na rebelião. Então veja bem, irmãos, qual que é o nosso tempo? O tempo do like. Todo mundo quer like. Todo mundo quer ser influencer. Todo mundo quer influenciar. Todo mundo quer ser popular. Quem são os verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos, eles são impopulares. Veja bem, um verdadeiro cristão, ele não busca ser famoso, ele busca ser fiel. E para ser fiel, ele vai ser negado por esse mundo. Só que veja bem, em nome da fama se corrompe o evangelho. Em nome da aceitação se corrompe o evangelho. Você deve acompanhar a notícia, e isso é muito importante, que a gente consiga contextualizar o que as escrituras dizem com o tempo em que nós vivemos. Sabe o que nós vimos? Pelo menos eu presto atenção nisso, que o cantor gospel do ano, que isso também não interessa muita coisa, porque ser gospel não quer dizer que é crente, mas o cantor gospel do ano, ele é um militante da causa LGBTQIA+. Um homem que ele nega a inspiração, a autoridade das escrituras. E esse homem cantando com Caetano Veloso, que é um ímpio, ele teve a sua voz tida como a voz gospel do ano. Só que para que ele fosse aceito por esse sistema do mundo, o que ele precisou? Ele precisou corromper o evangelho. Esse mesmo homem que corrompeu o evangelho, ele já teve mais de 3 ou 4 mulheres. Porque é sempre assim, todos aqueles que corrompem o evangelho, eles buscam fazer isso para administrar um pecado seu. Para ser aceito, ele corrompeu, e porque corrompeu, ele foi aceito. Veja bem, desconfie de um cristão que aparece na Globo. Desconfie. Se a Globo está falando bem de um pastor, de um crente ou de um evangélico, duvide, porque tem problema aí, irmão. Tem coisa que não está certo aí. Isso é o que nós vemos. A popularidade de muitos demonstra o seu falso cristianismo. Todas as vezes que você seguir as tendências e modas, aceitando os valores do mundo, você será aceito por ele. Você quer ser aceito? Faça o que todo mundo está fazendo. Você quer ser aceito? Siga o que todo mundo está seguindo. Ande nos mesmos valores. E aí nós temos que sempre fazer a separação, irmãos. Sabe, nós achamos que alguém porque canta uma música gospel, essa pessoa é de Deus. Porque alguém prega um bom sermão, nós achamos que essa pessoa é de Deus. Porque alguém fala bem, nós achamos que essa pessoa é de Deus. E aí muitos de nós começam a se conformar a isso, a seguir essas tendências. Quando o nosso filtro para um verdadeiro cristianismo, irmãos, está na palavra de Deus. A palavra determina o que é certo e o que é errado. A palavra determina o que pode e o que não pode. Veja bem, a primeira resposta do mundo aos verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que não se conformam com este mundo, aqueles que são novas criaturas, aqueles que não desejam mais viver como antes, que são luz em um mundo de trevas, que são sal em um mundo em decomposição, será sempre o ódio. Qual a primeira resposta que o mundo nos dará? Ódio. Para que o sistema do mundo trabalhará? Para destilar o seu ódio contra os cristãos. Esse mundo nos odeia, irmãos. Esse mundo odiará os cristãos porque eles pertencem a Cristo. A segunda atitude que esse mundo promove, ele persegue os cristãos. A segunda, ele perseguirá os cristãos porque eles são servos
de Cristo. Veja comigo os versos 20 e 21, que dizem assim: vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês, por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. A segunda atitude que esse mundo promove contra os verdadeiros cristãos: ele perseguirá os cristãos porque eles são servos de Cristo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está relembrando o que ele já havia falado no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, verso 16. Jesus já havia falado sobre isso. Uma vez que o servo não é maior que o seu senhor, e o senhor foi perseguido pelo mundo, certamente nós, que agora somos seus amigos, seremos também perseguidos pelo mundo. Então seremos. Saia daqui sabendo hoje, você vai ser perseguido. E essa perseguição, ela pode se dar em diversos campos. Essa perseguição pode acontecer no seu trabalho. Você pode estar no seu trabalho como um cristão e lá as pessoas perseguirem você por causa da sua fé. Você pode estar na sua família, tendo a fé em Cristo e sendo perseguido por ela por causa da sua fé. Você pode estar no meio dos seus amigos que não professam a mesma fé que você, sendo perseguido por eles por causa da sua fé. Então nós podemos esperar a perseguição. A perseguição não é apenas aquilo que acontece, irmãos, lá no Oriente Médio, com muçulmanos, cristãos, com igrejas cristãs, não. A perseguição acontece aqui, no nosso contexto diário. Você pode estar no seu trabalho sendo perseguido por causa da sua fé, e aí a escolha é sua: negar os seus princípios para ser aceito por aqueles que perseguem a sua fé, ou não se dobrar diante do sistema e não negar a sua fé. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, eles têm muito a nos ensinar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles têm uma lição maravilhosa para nos ensinar. Não nos dobramos. Não, mas vocês vão morrer. Não nos dobramos. Mas se vocês não adorarem a estátua, vocês vão morrer. Não nos dobramos. Pode nos lançar no fogo. Se Deus não nos salvar, morremos com Deus. O problema é que quando começamos a ser perseguidos, nos dobramos. Quando começamos a ser perseguidos, cedemos. Quando começamos a ver, porque é assim, Jesus falou: olha, você quer me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, pega a cruz. Você tem que carregar a cruz, porque sem cruz não tem cristianismo. E aí nós pegamos a cruz no começo da caminhada, e nós começamos. E no começo parece que a cruz é leve, só que nós vamos caminhando e a cruz começa a ficar pesada, irmãos. E aí alguns de nós, por ver que a cruz pesou, em vez de perseverar, deixa a cruz no meio do caminho, se dobra ao sistema e adora a estátua. Veja bem, irmãos, se a cruz está pesada, não largue ela. Clame pela graça de Jesus para te fortalecer a carregar ela. Só que muitos lançam a cruz para o lado. Muitos, quando começa a perseguição, porque Jesus falou, o semeador saiu a semear e ele lançou uma semente. Uma dessas sementes, ela caiu entre as pedras. E quando ela começou a crescer, sabe, ela até cresceu um pouquinho. Só que ela não tinha raiz profunda. Quando ela começou a ser perseguida por causa da palavra, ela morreu. A perseguição virá. Os cristãos serão perseguidos em diversos contextos. Veja bem, nós não somos perseguidos no Brasil. Aqui ninguém vai entrar aqui, eu acho, com uma metralhadora matando pessoas. Mas se você for ver no Oriente Médio, tem igrejas que fazem cultos cristãos, que tem 2 homens na porta com um fuzil, porque o risco iminente de um ataque terrorista acontecer é real. Então, para que o ataque não aconteça contra os cristãos, há 2 na porta com um fuzil para evitar o ataque. E aí nós achamos, nossa, que perseguição terrível. Nesse contexto, essa é a perseguição. Mas nós também temos o nosso nível de perseguição, que talvez não é um nível tão radical, mas é um nível de perseguição. E aí eu pergunto para você, irmãos, nós falamos que amamos a Jesus, nós falamos que damos a vida para Jesus.
Sabe, hoje é um dia bem bom, eu quero ser bem moderado aqui. Tá chovendo pra caramba, né? Irmãos, eu sou gremista, tava olhando um pouquinho do jogo do Grêmio. Tinha 50 mil pessoas naquele estádio, chovendo pra caramba. Aquelas pessoas dão a vida pelo time de futebol. Eles morrem por aquilo. Ontem tinha uma notícia que eles estavam se matando num campo. 2 torcidas, eles invadiram o campo e eles estavam se matando. Por causa de uma bola, irmãos. Por causa de um time de futebol. Veja bem, eles estavam morrendo, dispostos a morrer por nada. E muitos de nós dizem que ama Jesus, que ama Cristo, que ama a igreja. Na primeira perseguição deixa a cruz de lado. Nós não somos, irmãos, expostos à morte, como os nossos irmãos lá do Oriente Médio. Nós negamos a Cristo por muito menos. Nós falamos que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Só que tem crente trocando Jesus por coisa muito menor. Por prazer, irmãos, por luxo, por conforto, por dinheiro, sabe, por descanso. Muitas vezes nós estamos cansados demais para Jesus e animados demais para muitas outras coisas. Não vamos suportar a perseguição, irmãos. Se nesse contexto de paz, nós ainda assim não conseguimos caminhar em fidelidade com Jesus, que dirá se levantar uma verdadeira perseguição contra a igreja? A perseguição, ela é eminente. Se Jesus foi perseguido, nós certamente seremos. O mundo, na verdade, ele não nos odeia. Ele odeia o nome de Cristo em nós. É por isso que nós somos odiados. Não é porque nós somos odiados, é porque nós carregamos um nome. Nós somos cristãos. Jesus habita em nós, Ele é o Senhor da nossa vida. E por isso nós somos odiados por esse mundo. Por isso esse mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque não conhece a Deus. Você lembra de Saulo? Saulo está lá perseguindo a igreja, perseguidor da igreja. E aí Saulo está a caminho de Damasco, Atos 9:4. Ele está lá, a gente não sabe se ele está a pé, se ele está no cavalo, mas diz que Deus bota ele por terra. Deus atira Saulo por terra, no caminho de Damasco. E o que Jesus pergunta para Saulo lá? Saulo está a caminho de Damasco. E quando Jesus vai fazer uma pergunta para ele, ele não perguntou assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Não foi essa a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou para ele: olha, Saulo, Saulo, por que você persegue os meus discípulos? Não. Saulo, Saulo, por que você persegue os meus amigos? Não. Ainda que Saulo estivesse perseguindo a igreja, os discípulos e os amigos de Jesus, quando Jesus bota Saulo por terra, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque todo aquele, veja bem, preste atenção, todo aquele que persegue a igreja está perseguindo diretamente a Cristo. Todo aquele que persegue um cristão, ele não está perseguindo um cristão, ele está perseguindo a Cristo. Então veja bem, tem gente que gosta de bater na igreja, falar mal da igreja, falar mal de pastor, falar dos irmãos. Irmão, o negócio não é com a gente, entendeu? Ó, bate a sandália do pó e deixa que Jesus trata, porque é com Jesus o negócio. O nosso trabalho não é defender a igreja de quem fala mal dela. O nosso trabalho é pregar o evangelho e deixar que Jesus faça o trabalho dele. A igreja é dele. Saulo estava perseguindo a igreja, Jesus botou ele por terra, deixou ele cego 3 dias, sem comer, sem beber. E depois que ele levantou dali, ele disse assim: olha, Saulo, sabe o que vai acontecer? Você vai passar muito trabalho por causa de mim, Saulo. Você perseguiu a minha igreja, mas você vai sofrer muito por causa do meu nome. Esse mesmo Saulo morreu decapitado por causa do nome de Jesus. Esse mundo sempre promoverá a perseguição dos cristãos, porque eles são servos de Cristo. Terceira atitude que esse mundo promoverá contra os genuínos cristãos: esse mundo rejeitará o enviado de Deus. Veja comigo os versos 22 e 23. Que vão dizer assim: eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Esse mundo, ele promove a rejeição contra o enviado de Deus. Ele promove a rejeição contra Jesus. Ele rejeita o enviado de Deus. O pecado do mundo não é de ignorância. Eles não são ignorantes.
Eles são muito inteligentes. Eles sabem de quem eles estão falando. Eles sabem quem é Jesus. O pecado não é de ignorância, mas de rejeição consciente e afrontosa. Eles não estão pecando porque não conhecem. Eles estão pecando porque rejeitam o que conhecem e afrontam o que conhecem. Esse mundo, ele promove a rejeição contra Jesus. Ao ter vindo e falado, Jesus, ele incitou o mais central e dominador dos pecados. Qual é o pecado, pastor? A rejeição da graciosa revelação de Deus, a rebelião contra Deus, a preferência decisiva pelas trevas antes que pela luz. Jesus veio, Jesus falou as palavras do Pai. Ele gotejou, irmãos, em seus ouvidos a santa doutrina vinda do céu. Mas, preste atenção, ao invés de receberem a mensagem com mansidão, eles odiaram o mensageiro com violência. Eles odiaram Cristo com violência. O mundo não odiou apenas o Filho enviado, mas também o Pai que o enviou. Esse mundo rejeita Jesus abertamente. Abertamente. Eles estão dizendo: nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de evangelho, nós não precisamos de Deus. Esse mundo, ele rejeita Jesus abertamente. Eles desdenham de Jesus, eles debocham de Jesus, eles fazem caricaturas com Jesus, eles fazem encenações pornográficas com Jesus, eles usam a cruz de Cristo para vergonha. Eles usam o nome de Jesus para desdenhar da fé cristã. É isso que esse mundo faz. É isso que esse mundo prega. Eles desdenham o enviado de Deus abertamente. Sabe o que eles fazem? Veja, irmão, olha a parada gay de São Paulo. Veja o que eles fazem com Jesus lá. Eles pegam a figura de Jesus e zombam dela. Eles zombam do nome de Jesus. Eles brincam com os elementos da fé cristã. Eles achincalham o evangelho. E sabe quem são os intolerantes? Os cristãos. Sabe quem é o povo retrógrado? Os cristãos. Esse mundo rejeita o enviado de Deus. Eles desdenham do enviado de Deus. Esse mundo odeia Jesus. Eles odeiam Jesus. Eles odeiam seus seguidores. Veja bem, o mundo nos odeia, irmãos. Os ímpios nos odeiam. Os filhos das trevas nos odeiam. Eles não são nossos amigos, não são nossos irmãos. Se eles não se dobrarem ao evangelho, eles são inimigos de Cristo. Quarta atitude que esse mundo promove contra os verdadeiros cristãos: esse mundo promove a rejeição às obras do enviado de Deus. Leia comigo os versos 24, 25, 26 e 27. Olha o que Jesus vai dizer: se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pôde realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. A quarta atitude que esse mundo promove contra os genuínos cristãos é a rejeição às obras de Jesus. Esse mundo, irmãos, ele não apenas ouviu a voz de Deus por intermédio do seu Filho. Eles viram obras poderosas. Eles viram sinais miraculosos que ninguém nunca operou nesse mundo. Os sinais que Jesus viu, os sinais que Jesus ele fez nessa terra, ninguém jamais viu. E talvez ninguém jamais verá sinais idênticos. Veja bem, sinais são importantes? São. Mas sinais não são um fundamento para uma verdadeira conversão. Porque nós precisamos ver cura, precisamos ver milagres, nós precisamos.
Só que isso não é fundamento para a fé, não é fundamento para a conversão nem para a salvação. O povo que mais viu milagre era o povo mais murmurador do Antigo Testamento, que era o povo de Israel. No Antigo Testamento ninguém viu tanto milagre que nem Israel. O texto vai dizer que eles caminhavam e a sandália crescia nos seus pés, as roupas cresciam, chovia pão, chovia codorna, da rocha brotava água, muralhas caíam sem ninguém batalhar. E sabe o que eles estavam fazendo? Sempre murmurando. O mar se abriu e eles atravessaram o mar a pé seco. E sabe o que eles fizeram após atravessar o mar? Murmuraram. Então os sinais não são provas de uma verdadeira conversão. Jesus operou sinais miraculosos. E sabe o que ele diz? Vocês não creram, vocês não receberam. Pode aumentar o volume para nós aí. O mundo não apenas ouviu Jesus, ele viu suas obras. Mesmo o povo não reconhecendo a obra de Jesus, ela não era nada menos que a obra de Deus. O que era a obra de Jesus quando esteve na terra? A obra de Deus. Veja bem, no discurso de Jesus, as palavras de Deus eram ouvidas. Quando Jesus estava falando, eram as palavras do próprio Deus que estavam ecoando. No discurso de Jesus, as palavras de Deus eram ouvidas. Glória a Deus. Nas obras de Jesus, a atividade de Deus era vista. Sempre que Jesus ele estava trabalhando, curando, fazendo algo, era a atividade de Deus que estava sendo demonstrada. Em Jesus, o próprio Deus era visto. Tanto que em João 14:9, antes de Jesus ser crucificado, Filipe diz: Mestre, mostra-nos o Pai, e nós creremos. Jesus diz: olha Filipe, estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não perceberam que quem me vê, vê o meu Pai? Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Em Jesus o próprio Deus era visto. Jesus é aquele que narra Deus no plano da existência humana. Jesus ele faz todas essas coisas. E veja bem, mesmo em seu discurso, as palavras de Deus sendo ouvidas, mesmo em sua atividade, a obra de Deus sendo vista, mesmo em Jesus o próprio Deus sendo visto, mesmo em Jesus sendo narrada a história da existência humana, o que o mundo fez? O que o mundo faz com Cristo? Ele humilha-se? Não. Ele se arrepende? Não. Sabe o que eles fazem diante de tudo isso? Endurecem seu coração, se tornam incrédulos. Veja bem, tem pessoa que viu o milagre, que ouviu a voz de Deus, que conhece a palavra, que teve experiências com o Senhor, e que o seu coração se endureceu para o Evangelho de tal forma, que talvez não seja possível a reversão desse endurecimento. Veja bem, diante de coisas tão poderosas, não se humilharam diante de Deus. Diante de coisas tão maravilhosas, não se arrependeram diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? Seu coração se endureceu, se tornaram incrédulos, se tornaram inimigos do Senhor, inimigos da igreja. É aqueles que o próprio João vai dizer em uma de suas cartas: estavam conosco, mas não eram dos nossos. Eles estavam no nosso meio, eles congregavam, eles vinham à igreja, eles ceiavam, eles oravam, eles liam a Bíblia, mas eles não eram dos nossos. E porque não eram dos nossos, eles acabaram saindo do nosso meio. Quantos não tiveram seu coração endurecido por rejeitar a obra de Deus? Veja bem, não rejeite aquilo que Cristo fez. Não rejeite. Não permita que o seu coração se endureça, irmão. Se você está aqui hoje, não rejeite a obra de Cristo, não rejeite a palavra de Cristo, não rejeite os milagres de Cristo, não endureça o seu coração, se arrependa hoje. Se humilhe diante de Jesus hoje, confesse os seus pecados hoje, se dobre diante de Jesus hoje.
Não faça aquilo que esse mundo tem feito. Não rejeite a obra do Salvador. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não faça como o povo de Israel no deserto. Não endureça o seu coração. Não se torne um incrédulo. Não se feche para a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, o que o mundo fez, ele não se humilhou, não se arrependeu, ele endureceu o seu coração, se tornou incrédulo, odiou o filho, tanto o filho quanto o pai. Só que veja bem, toda essa rejeição, ela tem um propósito. Pastor, tem pessoas que estiveram no nosso meio, como você falou, e eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é para que se cumpra aquilo que está escrito. Veja bem, é para se cumprir o que está escrito. É para se cumprir o que as Escrituras dizem. Toda rejeição aconteceu e acontece para que se cumpra aquilo que está escrito. E o que está escrito? João capítulo 15, verso 25. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras dele. Odiaram-me sem motivo. Porque o mundo odeia Jesus, porque ele rejeita Jesus, para que as Escrituras se cumpram. Porque há pessoas rejeitando a Cristo, para que aquilo que está escrito se cumpra. Sabe o que Hernandes Dias Lopes diz sobre isso? Ele diz o seguinte: o homem pensa, preste atenção, o homem pensa que está no controle. O homem pensa que é o agente da ação. Mas mesmo quando mantém a soberba fronte erguida contra Deus, está apenas fazendo o que Deus já determinou em sua soberania inescrutável. Vou repetir: o homem pensa que está no controle. O homem pensa que é o agente da ação. Mas mesmo quando ele está com a sua fronte levantada, com o seu nariz empinado diante do Senhor, sabe, com a sua fronte soberba, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, a minha vida melhorou depois que eu me afastei do Senhor. Sabe, até essa soberba fronte levantada diante de Deus, é Deus permitindo que isso aconteça por sua soberania inescrutável. Não sei porquê, mas Daniel, irmãos, tem um paralelo com isso. Sabe o que Deus faz com Nabucodonosor? Eu fiz. Eis a grande Babilônia que eu edifiquei com as minhas mãos. Eis a maravilhosa Babilônia. Deus disse: olha, é melhor você se arrepender, senão vai dar ruim para você. Falando o nosso português. Se você não baixar sua bola, Nabucodonosor, eu vou ter que te botar para comer pasto com os animais. Sabe o que aconteceu? Ele continuou com a sua soberba lá em cima. Deus transforma ele num animal, literalmente. Deus faz Nabucodonosor pastar por conta da sua soberba. Na sua soberania inescrutável, Deus ele permite que essas coisas aconteçam, para que se cumpra aquilo que está escrito. Muitos estão com a fronte inclinada diante de Deus, rejeitando a Cristo, rejeitando o enviado de Deus, dizendo: eu não preciso de Salvador, não preciso de Jesus, eu não preciso de nada, achando que estão no controle. Veja bem, você não está no controle. Você não está no controle de nada. Você pode estar aqui achando hoje que você está no controle da situação. Não está. Quem está sentado na sala de controle de todo esse universo é Deus. Você não tem o controle de nada. Você não tem o controle de ação nenhuma. Veja bem, você não controla nem o que você faz, nem o que você pensa, nem qual o seu destino quando você sair daqui desse culto, irmão. Deus, Ele é o Senhor soberano e inescrutável, e Ele está no controle de todas as coisas. Não rejeite o enviado de Deus. Não rejeite a Jesus. Jesus deixa claro para os discípulos que mesmo que o mundo tenha uma rejeição tão radical, o Espírito Santo da verdade, que Ele enviará, dará pleno testemunho a seu respeito,
e capacitará os discípulos a fazerem o mesmo. Olha o que diz os versos 26 e 27. Ele diz assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Paracletos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. A quinta atitude que esse mundo promove contra os verdadeiros cristãos: por conta de sua cegueira espiritual, o mundo usará a religião como arma de perseguição. Sabe qual a arma de perseguição que esse mundo usará contra o cristianismo? A religião. A própria religião será a arma usada por esse mundo. Olha o que diz, capítulo 16, versos 1, 2, 3 e 4. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Jesus está falando isso, olha, isso vai acontecer. Vocês vão ser arrastados das sinagogas, vocês vão ser mortos, e eles vão dizer: estamos matando em nome de Deus, de Alá. Estamos matando em nome de Deus. Nós estamos tirando a vida dessas pessoas em nome de Deus. Eles estão usando da fé e da religião como arma de perseguição. E Jesus diz: sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Então qual a quinta atitude que esse mundo promove contra o cristianismo e contra os verdadeiros cristãos? Esse mundo está cego espiritualmente. Paulo vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por sua cegueira espiritual, eles usam a religião como arma de perseguição. Atente aqui, quando João escreveu esse evangelho, no fim do século I, esse evangelho foi escrito no fim do século I, a igreja já estava sofrendo perseguição. Quando esse texto aqui é redigido, a igreja já está sendo perseguida. Preste atenção, neste tempo aqui, todos os apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. Quando João escreve o seu evangelho aqui, todos os apóstolos já haviam sido martirizados. Todos. Quando João escreve esse evangelho aqui, sabe o que acontece? Muitos crentes da Ásia Menor, que era onde João morava, eles haviam abandonado a fé por causa da perseguição. Quando João escreve esse evangelho aqui, nesse tempo, Paulo já havia sido decapitado e Pedro já havia sido crucificado. Tudo isso já havia acontecido. Eles já haviam sido martirizados, perseguidos e mortos. Todos os heróis da fé do primeiro século. Todos os apóstolos. Paulo, o apóstolo de Cristo. Pedro já havia sido crucificado. Embora a morte seja algo frequente na história da igreja, algo comum, ela não é o maior perigo que os discípulos enfrentaram em relação à oposição do mundo. Veja bem, a morte é um dos maiores inimigos da igreja. O sangue dos mártires, ele vem sendo derramado durante toda a história da igreja. Assim foi na Reforma Protestante. Eles eram queimados vivos, eles eram arrastados. Leia Hebreus 12 sobre os heróis da fé. Uns eram transpassados, outros cortados ao meio, outros eram queimados vivos. Então o martírio era algo comum. A morte por causa de Cristo era algo comum. Só que a morte não é o pior dos problemas. Nem era para os discípulos e nem é para nós. Pastor, e se nós morremos? Se você morrer com Cristo, está tudo bem. Mas pastor, eu não quero morrer. Que Deus permita que você não morra tão cedo. Nem eu. Que a gente dure aí mais uns 60, 70, 80, quanto Deus quiser. Mas a morte, irmãos, ela não é o maior perigo que os discípulos enfrentam em relação à oposição do mundo. Sabe qual é o maior perigo que a perseguição traz? A apostasia.
o maior perigo da perseguição é a apostasia, esfriamento da fé, afastamento de Deus. Sabe para que esse mundo está trabalhando? Para tornar os crentes apóstatas da fé. Então ele vai esfriando os crentes pouco a pouco. Veja bem, o desvio não acontece do dia para a noite. O desvio é um processo lento e paciencioso. Ninguém se desvia do dia para a noite. Acordei desviado. Não, esse processo ele começa e ele vem vindo vagarosamente. E esse mundo trabalha constantemente para levar os cristãos à apostasia, para levar os cristãos ao esfriamento na fé. E esse é o nosso maior inimigo. Veja bem, nosso maior inimigo não é a perseguição, não é a morte, não é a espada, é a apostasia, é o esfriamento da fé, é o afastamento de Jesus. Por isso Jesus diz no versículo 1 do 16: eu lhes digo estas coisas para que vocês não desanimem da fé. A perseguição virá, então fique atento para que você não desanime da fé. Esse mundo pressionará vocês, mas fiquem atentos para que não desanimem da fé. Vocês serão odiados por esse mundo, mas fiquem atentos para que não desanimem da fé. Essa é a maior preocupação do Senhor. O esfriamento espiritual, a apostasia, o afastamento. A morte com Cristo não é um problema. A morte sem Cristo é o maior dos problemas. Veja bem, morrer com Cristo é eternidade com Cristo. Mas morrer sem Cristo é condenação eterna. Então, se você está frio na sua fé, meu irmão, clame pela misericórdia de Deus hoje. Clame pelo sangue de Jesus hoje. Clame pelo derramamento do Espírito sobre a sua vida hoje. Porque esse é o maior perigo na vida de um cristão: apostasia, esfriamento. Que nem diz John Piper, Satanás come fé no café da manhã. Sabe o que Satanás ele faz todos os dias de manhã? Ele está disposto a comer a sua fé, a acabar com a sua fé, a acabar com o seu vigor espiritual, a acabar com o seu ânimo, a acabar com a sua devoção. Você pode dizer: não, pastor, isso é balela, isso é conversa. Não é conversa. Satanás ele come a fé dos cristãos que não vigiam pouco a pouco. Então veja bem, cuide para não apostatar, cuide para não esfriar. Pastor, estou frio. Se arrependa hoje, meu irmão. Se arrependa hoje, minha irmã, porque esse é o maior perigo. Muitos cristãos, quando começam a ser perseguidos, eles tendem a abrir mão da sua fé para serem aceitos pelo mundo. Sabe, começa a perseguição, abre mão da fé. Começa a perseguição, ele para de falar de Jesus, para de orar, para de pregar, para de jejuar, para de testemunhar, abre mão. A perseguição virá e a questão é: o que você fará quando for perseguido? Veja bem, o deboche virá. No seu trabalho você será zombado. E o que você fará com a zombaria dos ímpios? Você se encolherá? Você aceitará? Ou você permanecerá firme na sua fé, não quebrando os seus princípios? Sabe, quando a perseguição vier, o que você fará, irmão? Você vai se corromper? Você vai se dobrar à perseguição? Você vai ser a menininha aquela, sabe a menininha famosa? A menininha famosa aquela, você viu ela essa semana, né? As pessoas dizem: pastor, não pode dar nome. Não, a gente tem que dar nome, irmãos. Se a gente não dá nome, vai ter cristão dentro da nossa igreja achando que isso é normal. Você viu a menininha aquela, ela canta muito, a Priscila Alcântara, canta muito. Mas você viu o que aconteceu com ela? Você viu o que Satanás faz com uma pessoa, irmãos? Ele engendra falsas doutrinas no entendimento delas. Ele destrói, irmãos. Ele destrói moralmente, espiritualmente e fisicamente uma pessoa. Ele desestrutura, ele tira a face e o brilho de Jesus do rosto de uma pessoa. Sabe para que ela fez isso? Para que ela fosse aceita, para que ela fosse, sabe, abraçada.
E para ser abraçada, Jesus é um cara legal, como diz a Bruna Marquezine, mas o problema é o fã-clube. Sabe, o problema é o fã-clube, o problema somos nós. Mas Jesus é um cara bom. Jesus não é um cara bom. Timothy Keller diz que pessoas boas não são crucificadas. Jesus, ele é um perigo para os ímpios. Jesus, ele é uma ameaça para esse mundo. Jesus, ele é uma ameaça para os incrédulos. Por isso ele foi crucificado. Jesus não é um cara legal. Jesus é uma ameaça para aqueles que estão indo ao inferno e não querem se dobrar a ele, irmãos. Veja bem, não queira ser aceito pelo mundo e rejeitado por Deus. Não queira. Pastor, mas eu quero ser influente. Você não precisa ser influente, você precisa ser crente de verdade. Não, pastor, mas a gente precisa ser mais aceito. Não. A igreja precisa ser mais inclusiva. A igreja pode até ser inclusiva, mas o céu é exclusivo. O céu é dos santos, o céu é dos eleitos, o céu é dos escolhidos. Os homens estão criando igrejas inclusivas para abraçar a todos, mas veja bem, as igrejas podem ser inclusivas. O céu não é, irmãos. O céu, ele é exclusivo. No céu entra os eleitos, no céu entra os escolhidos, no céu entra os santos, no céu entra aqueles que perseveraram até o fim, no céu entra aqueles que firmaram na sua fé e não quebraram seus princípios. Não procure uma igreja em que você será aceito. Procure uma igreja em que tirará você da sua zona de conforto, confrontará os seus pecados, chamará pecado de pecado, não de erro, irmãos. Não queira ser aceito pelo mundo. Aqueles que perseguem a igreja, eles pensam com isso estar prestando um culto a Deus. O verso 2 vai dizer: pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Isso aqui é o islamismo declarado, seguidores de Maomé. Eles explodem uma bomba e eles matam dezenas e centenas de pessoas, dizendo Alá, achando que estão matando em nome de Deus, e dizendo assim: estamos fazendo um serviço. O que nós estamos fazendo aqui vai nos render uma herança, um benefício no paraíso com o Senhor. Veja bem, irmãos, aqueles que perseguem Cristo, eles pensam estar prestando um culto a Deus. O islamismo talvez seja a expressão mais clara dessa questão, falando de Jesus. Não há radicalismo mais perigoso do que o religioso. Jesus fala que a perseguição contra os seus servos e amigos, ela virá com um viés religioso. E o que nós vemos? Que a cristofobia, hoje gosto de falar muito sobre homofobia. Se filmar hoje, irmão, e cair na mão dos caras aí, podemos ser presos, mas não dá nada, né? Você vai lá, já falei, se um dia me prenderem, você tem que ir lá levar a vianda para mim, irmão. Você tem que cuidar da minha esposa e do meu filho, tá tudo certo. Mas sabe o que tem crescido? A cristofobia tem crescido de forma assustadora. Os cristãos, eles têm sido perseguidos cada dia mais. A cristofobia cresceu de forma espantosa. A religião, veja bem, a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. Você sabia? A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. O mundo odeia Cristo, por isso persegue Cristo, perseguindo a igreja. A perseguição contra a fé cristã, ela é uma realidade. O mundo odeia os seguidores de Cristo. O mundo nos odeia. O mundo trabalha contra os crentes, contra a igreja, contra o cristianismo. Ele odeia Jesus. E aqui nós encerramos com algumas aplicações práticas. Vamos lá. Diante desse ódio do mundo, o mundo odeia os cristãos. Ele nos odeia se somos cristãos. É na hora, né? É na hora da chuva. Diante desse ódio que o mundo ele tem para conosco, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: o que você tem buscado ser? Um discípulo fiel de Jesus e com isso ser odiado pelo mundo? Ou você tem buscado ser aceito, tolerante, empático e assim evitar o rótulo de intolerante? O que você tem buscado?
ser um fiel discípulo, ser um discípulo verdadeiro, que não nega a sua fé, que não corrompe os seus princípios, e com isso ser odiado pelo mundo? Ou você ainda está procurando ser aceito pelas pessoas? Ou você ainda está procurando ser aceito por esse mundo, ser tolerante, empático e evitar o rótulo de intolerante? Segunda pergunta: você está disposto, preste atenção, você está disposto a ser um verdadeiro servo de Cristo? Você está disposto a ser um verdadeiro servo de Cristo? Pastor, o que é ser um verdadeiro servo de Cristo? Estar disposto a ser perseguido, estar disposto a ser zombado, estar disposto a, se necessário, ter que ser morto por causa da sua fé. Você está disposto a ser um verdadeiro servo de Cristo e assim estar exposto à perseguição? Terceira pergunta: como você reage quando vê o seu Senhor sendo rejeitado? Como você reage quando vê o seu Senhor sendo zombado, achincalhado, pisoteado? Qual a sua reação quando o seu Senhor é exposto ao vitupério, é exposto ao deboche público, abertamente por esse mundo? Qual a sua opinião? Qual a sua atitude? Você já está vendo isso como normal? Você já está vendo isso como comum? Ou isso não desperta em você uma ira santa? Sabe, um fervor santo contra aqueles que se levantam contra o seu Senhor? Quarta pergunta: como um discípulo de Jesus, qual tem sido a sua reação diante de suas obras tão maravilhosas? Como você tem reagido? Jesus fez obras maravilhosas, continua fazendo hoje. Ele fez na sua vida, fez na minha vida, fez na sua casa, fez na minha casa. A pergunta é: qual a sua resposta para isso? De que forma você tem respondido às obras maravilhosas de Jesus? Essas obras têm levado você à humilhação, ao arrependimento, à devoção? Ou você tem tido a mesma reação desse mundo? Indiferença. De que forma você tem reagido? Jesus fez obras maravilhosas. Como você tem tratado isso, meu irmão? Jesus fez obras maravilhosas. Não é normal, não é comum, é algo poderoso, é algo que deveria nos levar à humilhação, é algo que deveria nos levar ao arrependimento, à devoção. Quinta e última pergunta, debaixo de chuva: você está preparado para a perseguição? Está preparado para ser perseguido, para ser cancelado? Está preparado para responder processos pela sua fé? Você está preparado para ser zombado pela sua fé? Você está preparado para ser despedido pela sua fé? Você está preparado? Você está preparado para que a sua própria casa o rejeite por causa da sua fé? Você está preparado? Você está preparado para que seus amigos o rejeitem por causa da sua fé? Você está preparado para a perseguição? Está preparado para o cancelamento? Está preparado para a zombaria? Ou você quer ser aceito? Ou você quer ser o cara legal, a mulher legal, o empático, o querido? Você está preparado para a perseguição, meu irmão? Se você não está, se prepare, porque a perseguição, ela está só começando. O dia do Senhor está próximo, e os dias que antecedem a vinda do Senhor são dias extremamente difíceis. O próprio Jesus diz que se ele não tivesse abreviado os últimos dias, nem os eleitos suportariam. Se prepare, sabe? Entrou no avião, aperta o cinto, porque daqui para frente só vai piorar. Daqui para frente só vai aumentar. Daqui para frente a perseguição vai aumentar. E se você não estiver preparado, rapidamente você se torna um daqueles que estavam entre nós, mas que não eram dos nossos. Você se torna um daqueles
que diz que amava Jesus, mas não suportou as pressões do mundo. Você se torna a semente que caiu no meio das pedras e que não tinha raízes profundas. Se prepare para a perseguição, se prepare para ser perseguido, se prepare para ser odiado, se prepare para ser zombado, se prepare, porque se você é um servo de Jesus, um discípulo de Jesus, é isso que te espera, é isso que nos espera e é isso que acontecerá. Amém, meus irmãos? Está chovendo, o barulho está alto, esse mundo nos odeia por causa daquele que nos salvou e vive em nós. Que a nossa fé possa ser fortalecida pelo Senhor, para que suportemos tudo por amor a Cristo, para que suportemos a perseguição por amor a Cristo, a zombaria por amor a Cristo. E sempre se lembre, Jesus diz: eu enviarei o meu Espírito, o Paracletos, o Espírito Santo. Sabe por que nós temos condição de vencer a perseguição? Porque Deus nos deu o seu Espírito. O seu Espírito habita em nós. Ele nos capacita a vencer toda e qualquer perseguição. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa de fato estar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa capacitar a mim e a você a vencer toda a perseguição, todo o ódio, tudo aquilo que esse mundo tem e faz e fará contra nós. Amém? Vamos orar? Se você puder, se coloque de pé.